Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus. E para darmos início neste culto, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus, entrar na presença do Senhor humildemente, e agradecer por tudo, pedir perdão também, pedir a orientação, a direção para este culto. Oremos todos. Gracioso Deus, Pai de bondade, de misericórdia, Pai de toda graça, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos mais uma vez unidos em espírito ao redor da tua santa palavra, Senhor, para adorar ao Senhor, para oferecer ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. E nós pedimos agora perdão também por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e agradecemos ao Senhor pelo dia, pela noite, pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos, pela saúde e por todas as bênçãos recebidas da parte do Senhor. Toma-nos em tuas santas mãos agora, dirige-nos, não somente enquanto estamos nesse culto, mas em cada momento de nossas vidas, ó Pai. Dá-nos a tua direção, e nós pedimos todas estas bênçãos humildemente, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Bom, meus amados irmãos, a escritura que vamos ler está em São Mateus, capítulo 10,
versículo 18, começando com o 18, não é? E hoje nós vamos começar o estudo de uma nova mensagem que tem o título Escolhendo uma Noiva. Mas antes da leitura da palavra de Deus e antes da leitura da mensagem também, nós temos a parte de louvores. E nós vamos agora, neste momento, adorar ao Senhor com cânticos e adoração, com louvores, e que Ele possa aceitar a nossa adoração então. Louvemos ao Senhor.
Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, o ouvido meu para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu. Abre, meu Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me nos braços teus, ó meu Senhor. Amém, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que Deus aceite a adoração do seu povo, dos seus filhos, né? E agora nós teremos então a oração intercessória, que é a oração da fé, em favor das pessoas que precisam da ajuda do Senhor, que estão doentes, necessitados, e assim sucessivamente, né? Oremos agora então em favor uns dos outros. Grande Deus de bondade, mais uma vez, Senhor, nós fechamos os nossos olhos e entramos à presença do Senhor com toda a humildade, com toda a reverência, para suplicar a bênção do Senhor em favor dos teus filhos, em favor dos necessitados, dos aflitos, dos doentes, dos que estão com algum tipo de problema. Meu Deus, ajuda cada um, dando saúde, dando graça, abençoando o alimento de cada um, abençoando o lar de cada um, dando saúde, dando a paz, harmonia entre as famílias, nos lares, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre irmãos, na igreja do Senhor. E se algum irmão tem algum pedido de oração que lhe foi feito, ou mesmo se algum irmão está necessitado, ó Pai, nós pedimos a graça, a misericórdia do Senhor e a bênção em favor de todos. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos tudo isto, e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, amados, vamos ler aqui a Escritura conforme anunciado, não é? Mateus 10, começando no versículo 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. E a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai
é quem fala em vós. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua santa palavra, né? E agora nós vamos então para a mensagem, como já dissemos, escolhendo uma noiva. Vamos começar desde o primeiro parágrafo e vamos extraindo para nós aquilo que é edificante para cada um de nós, porque toda a mensagem pregada pelo profeta de Deus é edificante para os filhos de Deus, não é? Mas comecemos do começo, que tem alguma introdução, algum prefácio às vezes, né? Mas tudo isso serve de bênçãos para nós. Parágrafo 1. São muitas as pessoas enfermas e não posso atendê-las de uma só vez. Com certeza estou contente em estar aqui novamente nesta noite, nesse lindo edifício e no meio desse maravilhoso grupo de pessoas. E quando saímos dali há poucos momentos atrás, as pessoas que estavam de pé na rua disseram que não puderam entrar. E eu disse, bem, talvez eu consiga algum lugar para vocês. E eles não deixaram que entrassem. Então, sinto muito por não termos espaço suficiente para elas. Disseram que o porão estava muito cheio, então sentimos muito a respeito disso. Mas estamos felizes em estarmos aqui e contentes por vermos todo esse bom grupo de ministros e homens de negócios aqui e todas as suas delegações de diferentes partes do país. Eu tive o grande privilégio de falar nesta manhã no Desejum, pois certamente considero uma honra falar diante de tantas pessoas boas. E meu assunto foi: a palha não herdará com o trigo. E eu não consegui terminar aquilo. E não foi falha do irmão. Ele tentou ajeitar para que ficássemos um pouco mais, mas ele simplesmente não conseguiu. Eu com certeza apreciei aquilo, irmão Demos. Foi muito, muito gentil, com certeza. Lhe agradeço pela sua gentileza. A cada uma de vocês, porém, eles simplesmente não permitiram que ficássemos. Então, simplesmente tivemos que encerrar. Eu tomarei aquilo em outro tempo e terminarei. A palha não herdará com o trigo. Eu estou entendendo aqui que eles estavam no desjejum, no café da manhã, não é? Em algum lugar que talvez não fosse da igreja. Então, ou teria sido alugado ou qualquer coisa assim, e tinha um tempo especificado para o término. Por isso ele não pôde continuar, não é? O irmão lá tentou, mas não foi possível. Entende-se que possa ter sido isso, não é? Mas ele disse, nós voltaremos a falar sobre o mesmo assunto. E é por isso que muitas vezes a gente vê duas mensagens, às vezes até 3 mensagens com o mesmo título, mas com datas diferentes, né? É isso. Você compreendeu que você que esteve ali, espero que vocês compreenderam o suficiente. Agora, eu sei que nesta noite haverá também um debate. O irmão Branham se refere ao debate de perguntas e respostas em relação ao batismo do Espírito Santo, patrocinado pelos homens de negócios do Evangelho Completo, que apareceu na televisão em Los Angeles na época em que essa mensagem foi pregada. É uma nota do editor. Então, não quero vos reter aqui por muito tempo, para que vocês não percam aquilo,
porque eu realmente penso que aquilo foi, com certeza, um recurso para o povo pentecostal que crê aquele debate que assistimos outra noite. Um bom grupo de homens com maravilhosas esposas, diretas, ver aquilo me fez sentir tão bem, e eu confio que o Senhor abençoará isto nesta noite, e seja quem for que assistir, que possa crer, esta é a minha sincera oração. E tantos relatórios chegando hoje do correio e através de telefonemas, e muitos sendo curados nesta reunião, fiquei bastante contente por aquilo. Para este é ao ver pessoas enfermas, e essa é a classe do meu ministério. Eu levanto aqui para pregar. Você sabe, eu não sou um pregador, mas com isso, minha gramática de Kentucky, não tem, e todas estas palavras. Então, eu não posso dizer que seria como um pregador moderno de hoje. Eu não poderia tomar esse lugar, porque eu não tenho nenhuma cultura, mas eu realmente gosto de expressar o que eu sei a respeito disto para os outros, ou o que sinto em relação a isto para os outros, como o tenho aprendido, como ele é para mim, ele é toda a minha vida, tudo que já esperei ser, e muito mais do que eu alguma vez pensei, quanto a se teria um amigo na terra. Quando eu era um rapazinho, dificilmente, mas com certeza estou agradecido pelos grandes amigos hoje. Aqui abre um colchete, né? Fala em relação ao sistema de som. O editor, e fecha o colchete. Então alguém estaria pedindo para o irmão Branham se posicionar melhor em direção ao microfone, não é? Sinto muito. Ele disse que eu estou como que fora do foco do microfone, não é? Aqui em algum lugar. Agora, para entrarmos diretamente no culto, vamos abrir a Escritura para alguma leitura. Eu sempre gosto de ler a Bíblia porque ela é a palavra de Deus. Eu creio nisto, e eu creio que ele ou ela é a infalível palavra de Deus. E agora eu tenho algumas escrituras anotadas aqui embaixo, e algumas anotações que eu gostaria de proferir por alguns momentos, talvez 45 minutos, e então sairemos a tempo para assistirmos esse maravilhoso debate novamente nesta noite. E confio que Deus confirmará sempre, lhes abençoando, e eu sei o que vocês têm que fazer. Eu tenho que viajar ainda esta noite para Tucson. Vem, então, vocês podem imaginar, são 10 horas de viagem e estarei partindo para o exterior. E eu tenho que fazer um teste de vacina contra a febre amarela no departamento do governo. Então eu tenho que chegar ali. Eu tive que adiar isso outro dia, e eles não aceitarão um não como resposta novamente agora. E eu tenho que tomar mais uma para tétano e para tifo, e também os meus auxiliares. Então, estou agradecido por esta oportunidade e esta ótima reunião na qual tivemos a prioridade na convenção. Com certeza,
emocionou meu coração. Vocês são um excelente grupo de pessoas. Eu confio que Deus vos abençoará. E quando a grande hora, aquele grande monstro ali em cima se sacudiu sobre o Alasca, poucos dias atrás, lançou sua cauda novamente nessa manhã, nos arredores de Washington, ele poderia ter feito seu caminho de modo mais fácil. E se o Espírito Santo me disser, definitivamente, alguns de vocês têm respondido, me perguntado isto vai acontecer aqui, irmão Brana? Não, eu não sei isto, eu não sei, e até que eu saiba, isto é verdade. Eu somente quis ser honesto com vocês. Eu não vou presumir, tomando qualquer decisão, ou o que eu creio, ou algo assim. Quando eu lhes digo, isto vai ser, bem, ele tem que me dizer primeiro, e então eu lhes direi. Bom, vamos em frente aqui sem comentários até ver exatamente o que ele está dizendo, mas eu tenho a impressão que é sobre terremoto, né? E eu sei que o mundo inteiro está em uma condição de abalo. Estamos no fim do tempo, mas uma coisa tenho tentado ser. Irmão Shekarian estava dizendo esta manhã como ele costumava ir pelas filas de oração e chegava ali embaixo e apanhava aqueles cartões antes das pessoas subirem, os olhava e para ver se eu lhes diria o que eles haviam escrito ali. Eles escrevem todos os tipos de coisas nos cartões de oração. Vocês sabem, e ele ia ver se aquilo estava certo. Esse irmão Shekarian, ele então ia testar, ver se o irmão Branham estava falando as coisas de uma maneira correta, não é? Se aquilo estava certo. Ele disse que das centenas que ele examinou, nunca houve um errado. Nunca haverá um errado, vem? Porque enquanto houver Deus, isso será assim. Amém. Glória a Deus, não é? Que o irmão estava tentando testar o irmão Branham, mas não era o irmão Branham, era ele, era o Senhor. Então o profeta disse com toda segurança, enquanto for Deus, isso será sempre certo, isso será sempre assim. E se eu alguma vez me projetar nisso, então para começar, exatamente ali, isso estará errado. Se alguma hora vier de mim, né? Então isso estará errado, ele está dizendo aqui. Uma garotinha cujo pai está sentado aqui, me ouvindo agora, veio até mim há não muito tempo atrás. Ela teve um sonho. Ela disse, irmão Branham, o que significa este sonho? Eu disse, eu não sei, irmã. Eu terei que descobrir se o Senhor quiser me dizer. Então eu segui em frente e tentei indagar ao Senhor, e ele nunca me disse. Então a garotinha retornou novamente. Ela disse, bem, agora onde está a interpretação do meu sonho? Eu disse, vem aqui, querida. Assente-se. Eu disse, seu pai e mamãe são muito amigos meus. Vem, e eles vieram por toda a distância do Canadá, distante, e peregrinaram aqui comigo. Eles creem que isto é o que estou tentando dizer.
e eu nunca disse nada errado propositalmente a ninguém em minha vida. Se eu acho que sei o que o sonho significa, mas até eu mesmo vir aquele sonho, e então ele me dizer o que ele significa, eu não posso lhe dizer. Olha a honestidade do profeta, do homem de Deus, não é? Se ele não me disser, eu não poderei lhe dizer, minha querida. Veja, se eu simplesmente inventar algo, haverá um tempo quando você necessitará de mim, como que entre a vida e a morte, e então você não saberá se poderá crer em mim ou não. Aleluia! Eu fico tão satisfeito quando eu vejo isso, a honestidade do homem de Deus, a seriedade, né? Então, nós ficamos muito felizes por estar crendo num homem tão correto assim, corretíssimo, na verdade, não é? Que esperava Deus mostrar primeiro, para depois dizer. Se eu lhe disser qualquer coisa no nome do Senhor, verdadeiramente, isso é o que aquele me disse. E, portanto, por todos esses anos, através do mundo e ao redor do mundo, isso nunca falhou uma só vez. Porque, agora, você sabe que o ser humano não pode ser tão infalível assim. Ser humano nenhum, né? Nem o mesmo profeta seria tão infalível assim. Qualquer ser humano não é infalível, né? Mas ele disse, o ser humano não pode ser tão infalível assim. É necessário o Espírito de Deus para fazer isso. E agora eu tenho uma mensagem pela qual sou responsável. E muitas vezes tenho sido considerado entre as pessoas, talvez alguém que simplesmente não se assentou e meditou um minuto. Que eu era uma pessoa horrível. Que eu não gostava das pessoas e que eu sempre as estava ferindo. E isso não é assim. Isso não é assim. Eu amo as pessoas, mas você sabe, o amor é corretivo. Aleluia. O amor é corretivo. Se o seu garotinho estivesse assentado ali fora, na rua, e você dissesse, Júnior, querido, eu não te quero aí fora mais. E os carros passando, zunindo ao lado dele, e você o traz para dentro, ele corre para fora novamente, ora, você deve corrigi-lo. Se você o ama, você o fará. Você tem que fazê-lo. Se você vê um homem flutuando rio abaixo em direção a uma cachoeira, em um barquinho, sendo que você sabe que aquele barco vai afundar quando ele alcançar as quedas, você diria, João, você talvez fosse bom pensar um pouco, talvez você não consiga. Se eu sei que ele não vai conseguir, eu vou arrancá-lo do barco. Se eu puder, porque o amor faz isso. É muito bom nós pensarmos nisso, né? Em todos os aspectos, seja pastor, seja pai, seja mãe, seja amigo, seja quem for. Se nós amamos o nosso próximo, nós temos a obrigação, pelo amor, de lhes falar a verdade, ainda que isso o fira, né? Porque essa é a expressão verdadeira do amor. E agora, nestas mensagens que eu prego, eu nunca tento trazer nenhuma doutrina ou coisas assim. Eu faço isso na minha própria igreja,
mas aqui fora, entre homens e mulheres que são de diferentes denominações e de diferentes ideias, eu apenas tento tomar isso de uma maneira suave e explicar, mas é o suficiente. Se você for nascido do Espírito de Deus, eu creio que você compreenderá o que eu quero dizer. Entre os homens cristãos, metodistas, batistas, presbiterianos, seja o que for. Agora, nessa noite, eu quero abrir em Gênesis capítulo 24, e eu quero ler, começando com o versículo 12, no capítulo 24 de Gênesis. E disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja a quem designastes ao teu servo Isaque. Aleluia. Que oração, não é? Do servo de Abraão. E que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu Senhor. E então, no livro de Apocalipse, ele é o primeiro da Bíblia, Gênesis. Agora, no último da Bíblia, eu quero ler no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 9. Nós sabemos que esta escritura de Gênesis, aqui, você leia todo o capítulo se você desejar. É Deus enviando Eliezer, ou Abraão enviando Eliezer, me perdoem, para selecionar uma noiva para Isaque. E a linda Rebeca saiu e era a resposta perfeita para a oração de Eliezer, o servo de Abraão. Então você está vendo aí um paralelo, né? Eliezer queria fazer o melhor para o seu senhor, Abraão, né? Que por sua vez estaria ele levando uma noiva para o filho de seu senhor, que era Isaque, não é? Seu senhor Abraão e Isaque, filho de seu senhor Abraão. E ele queria fazer o melhor. E você viu que ele estava falando com a garotinha, que pediu a interpretação do sonho, e ele disse: eu não posso fazer isso, minha filha, se ele, o Senhor, não me mostrar, porque depois eu posso errar, e você não vai acreditar mais em mim se você descobrir que houve um erro naquilo, não é? Então era isso. Agora veja o paralelo, veja a semelhança entre o irmão Brana e Eliezer, não é? Não vamos perder isso, essa semelhança aí. Bom, que havia acabado de orar. Agora, no versículo 9 do capítulo 21 de Apocalipse, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aleluia. Agora, eu gostaria de tomar como tema nesta noite isto, escolhendo uma noiva. E isto é Se meu irmão que está gravando aqui, esta é uma fita que você pode ir em frente e liberá-la. E agora isto não significa exatamente que estou falando para esta congregação presente. Porém, estas fitas irão ao redor do mundo. Elas são traduzidas praticamente em um grande número de línguas.
até mesmo para as terras pagãs, ao redor do mundo. Você viu lá atrás que ele disse, quando eu vou pregar doutrina, eu prego só para a minha igreja, não é? Mas quando eu vou em uma igreja de fora, eu procuro falar aquilo mais suave, mais ameno, um pouco assim, não cortando rente, né? Porque eu acho muito bonito o profeta, o respeito que ele tinha pelas igrejas, o respeito que ele tinha pelas pessoas, pelos pastores, mesmo que não fossem da mensagem, e eu gosto muito disso, o respeito que nós devemos ter uns pelos outros, não é? Mas ele diz, se a pessoa é nascida do Espírito de Deus, nascida de novo, mesmo sendo mais suave, falando meio por cima, ele capta aquilo, né? Então nós estamos vendo aí esse paralelo, essa semelhança entre Eliezer e o profeta Irmão Brana. E aí ele disse, mas agora aqui, essa pode ser liberada e pode ir para qualquer pessoa, só que a pessoa adquiriria a fita se desejasse. Não era obrigada, não é? Não era obrigatório a aquisição da fita. A pessoa adquiriria se quisesse, como por exemplo, esse culto aqui que vai para o YouTube, no nosso canal, a pessoa assiste se quiser, se não quiser, não tem nenhum problema, ela é livre para escolher se quer ouvir ou se não quer, não é mesmo? Então é isso. Vamos em frente aqui. Isso seria enviado até para as terras pagãs, ao redor do mundo. Enviamos estas fitas gratuitamente em sociedade com a igreja, e elas são traduzidas através de toda a selva da África e na Índia, e estas fitas vão ao redor do mundo. Tanto é que chegou para nós aqui no Brasil, não é? Agora, escolhendo uma noiva. Em muitas coisas da vida, nos é dado uma escolha. A forma de vida em si mesma é uma escolha. Nós temos o direito de traçar nosso próprio caminho, escolhendo nosso próprio caminho da forma que desejamos viver. A educação é uma escolha. Nós escolhemos se seremos cultos ou se não seremos cultos. Essa é uma escolha que temos. O certo e errado é uma escolha. Cada homem, cada mulher, menino e menina tem que escolher se viverão certos ou errado. É uma escolha. A escolha é uma grande coisa. O seu destino eterno é uma escolha. E talvez nesta noite, alguns de vocês farão essa escolha de onde você passará a sua eternidade. Antes desse culto terminar, nesta noite, chegará a hora que, se você rejeitar a Deus, muitas vezes chegará a hora na qual você o rejeitará pela última vez. Existe uma linha entre a misericórdia e o juízo, e é algo perigoso para um homem ou uma mulher, menino ou menina, atravessar essa linha, a linha divisória entre o juízo, ou seja, entre a misericórdia e o juízo. Porque depois dessa linha você vai até a misericórdia, na misericórdia até a linha. Depois da linha já é o juízo. Então ele disse, é algo muito perigoso para qualquer pessoa não fazer caso dos avisos, das advertências, né, das correções, e aí ele pode atravessar a linha, e é muito perigoso, né? Então ele diz assim, pois não existe nenhuma volta quando você atravessa essa linha de morte. Então, nessa noite pode ser que muitos farão sua decisão de onde passarão a sua eternidade. Existe outra escolha que temos na vida. É a companheira de nossa vida. Um rapaz ou uma moça
que está com vida lhe é dado o direito de fazer uma escolha. O rapaz escolhe e a jovem tem o direito de escolher, de aceitar ou rejeitar, mas continua sendo uma escolha. Então ele está mostrando aqui um detalhe, quer dizer, o rapaz é que vai à moça. Isso tradicionalmente sempre foi assim, não é? O rapaz que vai à moça e se dirige a ela e pede-lhe em namoro, não é? E ela tem o direito de escolher também, aceitar ou rejeitar, aceitar ou não aceitar. Ele disse, isso também é uma escolha, não é? Então é bom aprendermos esses detalhes assim, não é? Bom, isso continua sendo uma escolha em ambos os lados, ambos, homem e mulher. Eles têm que fazer uma escolha. Você também, como cristão, tem uma escolha. Você pode escolher a que igreja, aqui na América, até agora você pode frequentar. Este é o seu próprio privilégio americano. Quer dizer, até aquele tempo, ele disse, aqui não houve nenhuma proibição na liberdade da escolha em que igreja você quer congregar, em que ministério você quer congregar, né? Ele estava dizendo isto. Aqui para nós também, no Brasil, graças a Deus até agora, todo mundo tem o direito de escolher, não é? Mas só que a escolha traz sobre si uma responsabilidade, não é? Se você não tivesse direito de escolha, você podia dizer, Senhor, eu estou nessa condição, ou nesse lugar, ou nessa igreja, qualquer coisa, porque eu não tive o direito de escolher, eu fui obrigado. Então a escolha, o direito da escolha, nos responsabiliza cada vez mais, não é? Bom, é um direito americano. Escolher qualquer igreja a qual você deseja pertencer, isso é uma escolha. Você não precisa ir a nenhuma delas se você não quiser. Mas, se você deseja mudar de metodista para batista, ou de católico para protestante, ou assim por diante, não existe ninguém que possa lhe dizer ou lhe fazer ir a determinada igreja. Esta é nossa liberdade. Esta é nossa democracia, pois cada homem pode ter para si mesmo liberdade de religião. E esta é uma grande coisa. Olha isso, esta é uma grande coisa. Deus nos ajude a manter isto enquanto vivermos. Você tem a escolha. Quando você escolhe esta igreja, você pode escolher se você, nessa igreja, se você escolheu uma igreja que te guiará para o seu destino eterno, você pode escolher uma igreja que tenha um determinado credo, que você pode pensar que aquele credo é exatamente o que você quer. Ou a outra igreja tem o seu credo. E então tem a palavra de Deus que você pode escolher. Você tem que fazer uma escolha. Existe uma lei de escolha. Não escrita. Não escrita, vírgula, né? No nosso meio. Eu creio que foi Elias, certa vez, no Monte Carmelo, depois da demonstração em uma grande hora de crise, na qual estamos quase entrando agora mesmo, talvez possa ser para você ou para mim nesta noite, para fazermos esta escolha como a experiência do Monte Carmelo. Francamente, eu creio que isso está acontecendo ao redor do mundo agora. Mas logo haverá um tempo que você terá que fazer uma escolha. E vocês, homens, aqui, de suas igrejas,
denominacionais apenas creiam nisso, que a hora está bem aí, quando você fará uma escolha, ou você entrará no concílio mundial, ou você não será mais uma denominação. Você terá que fazer aquilo. E aquela escolha está vindo em breve. E também é uma escolha perigosa esperar aquela última hora chegar. Porque você poderá tomar algo que nunca te sacudirá para sair daquilo. Quer dizer, a pessoa pode ser tomada por uma dormência e uma conformação com aquele tipo de religião, com aquele tipo de igreja, aquele tipo de doutrina, e ele pode ser tomado por uma dormência e nunca ser sacudido para ser alertado pela necessidade de fazer uma escolha, né? Bom, você sabe, há uma hora em que você pode ser advertido. Então, se você ultrapassa aquela linha de advertência, você já está marcado para o outro lado. Marcado. Recordem, quando o ano jubileu chegava e o sacerdote vinha tocando sua trombeta, cada escravo podia ficar livre. Mas se ele recusasse aceitar sua liberdade, então ele tinha que ser levado a um posto no templo e uma sovela lhe furava a orelha. Então ele serviria seu mestre para sempre. Quer dizer, o ano do jubileu é quando um escravo servia um senhor de escravos, né, durante 50 anos. Quando completava 50 anos, tinha o ano jubileu. E aí aquele escravo tinha o direito de escolher se queria ir embora ou se queria ficar. Se ele decidisse ficar, então soava a trombeta, né? E aí o escravo poderia escolher, quer ir embora, quer ficar livre agora ou quer ficar. Se ele escolhesse ficar, então ele nunca mais teria outra oportunidade daquela. Então levavam-lhe ao templo, furavam-lhe a orelha com uma sovela, então ele estaria marcado para sempre. O profeta está mostrando isso e fazendo um paralelo com o espiritual. Às vezes as pessoas estão ouvindo a mensagem, ouve as advertências, ouve essas pregações, a mensagem do profeta que Deus tem enviado para nós, mas as pessoas não levam a sério, né? E vai passando o tempo, aí chega uma hora que não tem mais como regressar, não é? Bom, e era colocado em sua orelha uma espécie de brinco. A fé vem pelo ouvir. Olha por quê o brinco na orelha, né? A fé vem pelo ouvir. Ele escutou aquela trombeta, mas ele não quis dar ouvidos a ela. E muitas vezes, homens e mulheres escutam a verdade de Deus e veem isto ser vindicado e provado ser a verdade, mas mesmo assim eles não querem ouvir isto. Há outras razões. Existem outras escolhas que eles preferem a encarar as verdades e os fatos. Portanto, seus ouvidos podem se fechar para o evangelho, eles nunca ouvirão isso novamente. Aí Deus vira as costas para aquela pessoa, ele nunca mais vai ouvir Deus falando outra vez. Isso é muito triste quando acontece isso, né? Eles nunca ouvirão isso novamente. Meu conselho para você, quando Deus falar a seu coração, haja corretamente, né? Então, Elias lhes deu uma escolha. Escolhei hoje a quem deveis servir. Se Deus é Deus, servi-o. Porém, se Baal é Deus, ide após ele. Pronto, né? Por que ficariam
haveriam de ficar cocheando em dois pensamentos, como dizemos hoje na linguagem folclórica aqui, não é? Ficar em cima do muro, não é? É bom, o profeta é de Deus, a mensagem é isso, é boa, eu escuto sempre, mas nada de decidir. Nunca decide, não é? Então é isso. Agora, como vemos, todas as coisas naturais são um tipo das coisas espirituais, pois seguimos nesta manhã como o sol e sua natureza. Aquela foi minha primeira Bíblia. Mesmo antes de eu ler uma página da Bíblia, eu conhecia a Deus, porque a Bíblia está escrita em todas as partes na natureza. E ela simplesmente corresponde com a palavra de Deus, como a morte, sepultura, ressurreição da natureza e o sol nascendo, atravessando e se pondo, morrendo, nascendo novamente. Simplesmente são tantas as coisas através das quais poderíamos tipificar Deus na natureza, que teríamos que deixar esta mensagem de lado. Mais um pouquinho, não é? Agora, se o espiritual ou o natural é um tipo do espiritual, então a escolha de uma noiva no natural é um tipo da escolha de uma noiva, da noiva no espiritual. Agora, é uma coisa séria quando você vai escolher uma esposa. Um homem, pois os votos aqui são até que a morte os separe. É assim que devemos guardar isso. E você faz aquele voto diante de Deus, que somente a morte te separará. E eu penso que deveríamos, o homem em sua mente sã, que está planejando o futuro, ele deve escolher aquela noiva cuidadosamente. Tenha cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo deve ter bastante cuidado com o que está fazendo. E especialmente nesses dias, um homem deve pensar e orar antes dele escolher uma esposa. Eu penso que esta é a razão pela qual hoje temos tantos casos de divórcio. Agora, pois, a América é o líder no mundo em casos de divórcio. Nós estamos na frente de todo mundo. Existem mais casos de divórcio aqui do que em qualquer outra parte nesta nação. E deveria ser, e pensamos ser uma nação cristã. Que vergonha! Não, são nossos tribunais de divórcio. Eu penso que a razão disto é porque os homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. E descobrimos que se um homem ora e uma mulher, se um homem orar e uma mulher orar a respeito do assunto, não apenas olhar para um belo par de olhos, né? Ou grandes ombros fortes, ou coisas assim, ou alguma outra afeição mundana, mas se você olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, é esse o teu plano? Então, quer dizer, a pessoa vai escolher o seu cônjuge, né? Ou seja, ele ou ela escolhendo, então primeiro diz: Senhor, é esse o plano do Senhor para mim? Esse moço é o plano do Senhor para mim?
essa moça é o plano do Senhor para mim, não é? Mais um parágrafo aqui. E hoje em dia tem muita cola, como na escola, né? Eu pensei que tivesse escrito errado aqui. É cola mesmo. E hoje em dia tem muita cola, como na escola, quando os alunos chegam de manhã, muitas crianças da vizinhança, que são amigos meus, passam e dizem: irmão Brana, você orará por nós? Nós teremos uma prova hoje. Estudei a noite toda e parece que eu não pude assimilar isto. Ore por mim. Eu acho que qualquer garota de escola, se você e os pais na mesa de manhã, se você disser: mamãe, o João tem uma prova hoje, vamos orar por ele agora? Eu acho que isso seria tudo o que você poderia fazer de outro modo, ou olhar para o papel de alguém ou colar. Quer dizer, ou você faz isso, orar, pedir para o irmão Brana orar. Eles faziam isso, os garotos que conheciam o irmão Brana, e o irmão Brana gozava de um respeito das pessoas, até das crianças, né? Irmão Brana, o senhor ora por nós hoje, irmão, nós temos prova, e eu não consegui assimilar tudo, mas nós estudamos a noite inteira. Agora, se não conseguisse porque ficou assistindo televisão, né, a noite inteira ou de madrugada, então a oração nem ia valer. Mas se estudou a noite inteira e não conseguiu assimilar, está muito difícil, aí sim a oração é válida, né? Eu vou terminar esse parágrafo. Eu penso que se você viesse e orasse sobre o assunto, reticências, né? Então, paramos aqui neste parágrafo 22, né? E permitindo o Senhor, nós seguiremos em pauta então nos nossos próximos cultos. E agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse privilégio, que é um privilégio para nós, né? E tanto para quem fala como para quem ouve, porque quem fala está ouvindo também, está sendo abençoado, e é um privilégio muito grande para nós podermos ter esta oportunidade de aprendermos aquilo que precisamos saber. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por este privilégio de estarmos outra vez unidos através do Espírito Santo em redor da palavra, para cultuarmos, para adorarmos ao Senhor, para aprendermos a Tua santa palavra nessa comunhão através do Espírito Santo, ó Pai. E em nome de Jesus Cristo nós agradecemos por tudo. Fica com os Teus filhos, guarda de todos os males, livra dos perigos, dando a Tua bênção e a Tua paz. Humildemente pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, despedindo aqui, nós lembramos ainda a vocês que acompanharam o culto até agora, não esqueçam de clicar no gostei, não é? E também, se não são inscritos, inscrevam-se, para que aumente então a nossa comunidade e o YouTube possa entender que as pessoas que está havendo aceitação, não é, dessa programação, e aí possa ir propagando cada vez mais, porque outros e outros vão sendo alcançados para a glória de Deus. Amém. Amém.